Meus amigos, boa noite. Hoje são 14 de fevereiro de 2019 e eu volto a insistir num assunto que eu já falei bastante aqui, sobre o aparelhamento do Estado. Sabem por que até agora não foram revelados os nomes dos mandantes ou dos patrocinadores do assassinato do Bolsonaro, da tentativa de assassinato dele? Sabem por que os bandidos da Lava Jato nunca foram punidos pelo STF? Ou por que seus processos são sempre arquivados? Sabe por que o COAF nunca descobriu, nunca encontrou nenhuma movimentação de dinheiro atípica do pessoal do PT? Sabe por que o presidente da OAB é sempre contra o governo, é sempre contra o Bolsonaro? Poderia citar aqui milhões de exemplos de situações que comprovam o aparelhamento do Estado brasileiro. Esse aparelhamento do Estado brasileiro é o sequestro do Estado por uma ideologia ou por um partido político. É uma estratégia revolucionária do gramscismo para a tomada do poder. Em palavras singelas, aparelhamento é uma infiltração de um partido político ou de uma classe social em todos os órgãos do Estado. Ou seja, então, com o intuito de controlar total ou a sua ideologia e conveniências, para a conveniência de um partido. Antônio Gramsci, aquele comunista italiano, chamava isso de ocupação de espaços. Assim agiu o PT, usando a máquina pública para alojar os seus aliados, militantes, companheiros de partido, em uma prática bem comum nos governos do Lula e da Dilma Rousseff. O Estado aparelhado, então, a máquina estatal deixa de trabalhar para a população e passa a atuar para o partido que está no poder. Nesse caso, a máquina vai operar com os objetivos ou ideologias do partido, que no caso do PT era conduzir o Brasil ao comunismo, e eles quase tiveram um êxito absoluto. As empresas estatais, como a Petrobras, os Correios, os bancos estatais, enfim, outras todas ficaram abarrotadas de cargos comissionados, apaniguados, de aspones, assessores, sem concurso público e ganhando altas remunerações. Essa estratégia também contribuiu para o caixa 2 do partido, para as eleições, porque 20% dos valores que aquelas pessoas recebiam também ficava para o partido. Cada afiliado contribuía com o partido. Sem falar naqueles membros que eram nomeados ministros ou altos cargos no escalão superior para terem foro privilegiado e para se blindarem da justiça. Essa imoralidade é tão antiga que nós, brasileiros, já estávamos acostumados com isso. E não só as instituições estatais elas são aparelhadas, as instituições privadas, as escolas, as universidades, as igrejas, os sindicatos particulares, a OAB, por exemplo, é uma instituição totalmente aparelhada, sempre tem alguém lá que é um militante do partido. E as revistas Veja, Isto É, e outras publicaram muitas reportagens em anos passados denunciando esse fenômeno do aparelhamento do Estado brasileiro por militantes de partidos do PT, por sindicalistas e tal. Esse aparelhamento ideológico, sindical do Estado, é uma metástase como um câncer que, na medida do possível, ela vai contaminando toda a administração pública do país, possibilitando aquele tráfico de influência, quebra de sigilos, vazamento de informações, destruição de processos, ou então destruição de bancos de dados. É um abuso de ética do funcionalismo público, né? A ética termina a ética do funcionalismo, e são feitos sempre em causa própria, em causa da ideologia. Um exemplo claro disso é a Dataprev, os órgãos do INSS não têm condições de informar quanto é que o Lula recebe mensalmente de Bolsa Ditadura. Como é que os caras têm o controle da máquina e não sabem quanto é que uma pessoa recebe? Me contem outra, né? Isso não tem explicação. Então, massa crítica para esse tipo de coisa não falta, porque todo o integrante das carreiras públicas no Brasil, o servidor público, ele é ligado a um sindicato ou ligado ao próprio partido do governo. E assim como os servidores privados, a iniciativa privada, todo mundo é filiado a algum sindicato. Mas o servidor público é muito mais. Então, em todos os níveis, federal, municipal, estadual, existem militantes e ativistas sindicais de esquerda. E o PT, por exemplo, é um partido locomotivo, ele puxa todos os outros partidos que são seus aliados consigo. Desde que o PT assumiu o poder, o governo se confunde com o partido. E deu para notar isso, por isso que eles têm todo esse poder. Os Stalin, o Lenin, o Hugo Chávez, Mao Tse-tung,
esse pessoal, esses ditadores comunistas, eles sempre são os donos do Estado, dono da ideologia e dono do partido. E o partido é um partido único, não existe polipartidarismo. Cuba, por exemplo, só tem um partido. E a Venezuela também, só tem um agora. A máquina burocrática estatal, em todos os níveis, ela fica ocupada. Eles não gostam que chamam de invasão. Eles ocupam. Existe uma asfixia ideológica que, no pior cenário, ele não muda com a alternância de poder. Não interessa quem ganhou as eleições, que eles continuam no poder. O Zé Dirceu até teve a coragem de dizer, uns meses atrás, que o PT tinha perdido as eleições, mas não tinha perdido o poder, que eles continuavam no poder. Então isso aí é uma justificativa clara de que o país, o Estado, está aparelhado por eles. Mesmo que o governo seja de outro partido, agora o PSL, ou seja lá qual for o partido, a máquina pública continua igualmente aparelhada. Isso que é o aparelhamento verdadeiro. Então esse fenômeno está presente aqui nos três poderes da República, tanto no Executivo, com centenas de milhares de cargos aí, como também no Parlamento. Cada senador ou cada deputado tem um enorme pleiade de assessores, de apadrinhados, de militantes que mamam nos cofres públicos para servirem às suas excelências. E no Poder Judiciário as coisas não são diferentes. A gente sabe que além do ministro ser comprometido com a ideologia, ele é nomeado por alguém de um partido, ele tem, além das suas mordomias, ele tem um monte de cargos a seu dispor ali, assessores, chefe de gabinete, motoristas, garçons, segurança, etc. Então, para acabar com essa farra de aparelhamento aí, se isso é que um dia vai ser possível acabar, a sociedade brasileira precisa acordar, a gente precisa se conscientizar, se politizar, ir para as redes sociais, ou também ir às ruas, exigir, cobrar dos seus deputados, dos seus senadores. Nós queremos regras transparentes, estáveis, processo de seleção das pessoas competentes para dirigir altos cargos, não elegermos pessoas ficha suja, ladrões corruptos, porque senão as coisas continuam do jeito que sempre foram. E cobrar o exercício da administração pública com austeridade, impessoalidade, publicidade, com profissionalismo. É preciso despetizar o país, porque senão as coisas vão ficar pior do que estão. Vejam a dificuldade que o presidente tem, faz um mês e pouco que ele assumiu, e ele já teve 17 dias no hospital, agora voltou, está tentando dar andamento, mas ele não consegue ir avante. Existem pautas travadas, o STF contra ele, a mídia toda contra ele, a esquerda contra ele. Ontem mesmo a Gleisi Hoffmann lá discursando como uma doida lá no plenário da Câmara, dizendo horrores lá. Eu não sei em que mundo ela vive. Parece que a solução para os problemas do Brasil tem que ser feita ontem, hoje, e 14, 15 anos atrás, que roubaram e esculhambaram com o país, ninguém cobrou nada. Agora tem que resolver tudo do dia para a noite. Não é bem assim. Pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, César Ramos, é muito importante. Embora você não curta, ou não compartilhe, ou não escreva alguma coisa, não tome posicionamento, é importante se inscrever, porque senão o YouTube não vai fazer girar esse canal. As pessoas precisam tomar conhecimento, precisam se esclarecer, e nós precisamos nos unir, porque a situação tem que mudar, senão as coisas não vão. Obrigado.